Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, na manhã desse dia seja com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui, meus irmãos, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estava acabando o nosso devocional, quero ler um texto em São Mateus capítulo 16, é um texto muito conhecido de cada um de nós, versículo 18, que diz: E te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Queridos, enquanto eu estava meditando nesse texto, meu devocional pela manhã, eu lembrava de um fato que aconteceu alguns anos atrás, ainda quando eu fazia missão na Venezuela. Vi ao Brasil, precisamente em Boa Vista, resolver alguns problemas, documentações, essas coisas dessa natureza. E fui necessitar de fotos, fui um fotógrafo. E chegando ali eu vi uma Bíblia, vi alguns hinos tocando. E em poucas palavras ele pergunta: você é crente? Eu disse: sou. Eu disse: eu também sou. Eu disse: que bom, graças a Deus. Deus me trouxe ao lugar certo. O senhor de qual igreja? E ele disse: não, eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu não preciso de igreja, eu sou crente sozinho. Existem muitos ventos e doutrinas, e um desses ventos que tem soprado tanto é exatamente o cristianismo sem igreja, ou o que outras pessoas chamam de fenômeno desigrejados. Pessoas que pensam que podem ser crentes sozinhos, sem pertencer, sem ter nenhum vínculo com a igreja. Nós encontramos, meus irmãos, que a igreja ela foi edificada por Cristo. As palavras que nós lemos agora, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, eclesia, os chamados para fora, né? Chamados desse mundo ante Deus para pertencer a Deus, né? Sendo assim, meus irmãos, nós vemos Jesus não somente edificou a igreja é uma instituição divina, foi criada por Deus, como também a primeira instituição criada e abençoada por Deus. Deus não somente a criou. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Jesus Cristo em São Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz o seguinte: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, que no ajuntamento da congregação, o Senhor se faz presente no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo está reunido em nome dele, o Senhor está presente, louvado seja o nome do Senhor, no meio do seu povo. E não somente aí, quando nós vamos para as cartas à igreja de Apocalipse, diz que o Senhor diz: eu estou no meio dos 7 castiçais de ouro. No meio, os 7 castiçais de ouro representa a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, o Senhor está presente no meio da igreja, não é? Quando o povo de Deus se reúne em nome de Jesus, o Senhor se faz presente. Daí porque é importante, né, o fundamental, o essencial para subsistência como cristãos, nós estarmos na igreja, participarmos das reuniões da igreja, da congregação. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11, ele diz que nós devemos exatamente aconselharmos e encorajarmos uns aos outros mutuamente. E esse aconselhamento e encorajamento se dá exatamente na vida congregacional. Estando na reunião do povo de Deus é que nós somos mutuamente edificados, consolados, encorajados, exortados. É nesse ambiente que nós podemos viver isto. Louvado seja o nome do Senhor. Existem outros textos inúmeros que nós podemos ver a necessidade. O escritor aos Hebreus, ele diz: consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor e as boas obras,
Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Veja bem, já no dia da carta aos Hebreus, havia, meus irmãos, uma preocupação nessa área. Por quê? Porque já existia procedimento de alguns que dizia que não era necessário igreja, não era necessário se reunir com o povo. E o escritor diz, olha, não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Né? Para quê? Para que nos motivemos uns aos outros, estimulemos as boas obras, né? Ao amor fraternal, né? E, meus irmãos, quanto mais que vedes que aquele dia está se aproximando, dia da vinda de Cristo, então se faz necessário reunirmos como igreja, não deixar essa tradição de nos reunir como igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um crente sozinho, se é um crente genuinamente crente, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Agora, o Espírito Santo levará a unidade da igreja. O Espírito Santo levará a igreja. Tanto é que alguém, quando aceita Cristo como Salvador, de imediato, ele é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, passando a pertencer à igreja. A igreja. É anômalo, meus irmãos, um cristianismo individualista em que a pessoa se isola do corpo, que é a igreja. Um membro separado do corpo tende a morrer. Então aqui, o escritor nos exorta a nos reunirmos como igreja para estimular as boas obras, para que nos motivemos uns aos outros, para que nos encorajemos uns aos outros, para que nos exortemos uns aos outros, vendo que aquele dia se aproxima, dia da vinda de Cristo. Ora, meus irmãos, nós podemos ver quando quando o escritor aos Hebreus, mais uma vez, nos fala, meus irmãos, a respeito, né? A respeito do capítulo 10 de Hebreus, versículo 7, diz, lembrai-vos de vossos pastores, né? Vamos ler o texto para que você possa acompanhar e ver o que diz a palavra de Deus. 13:7. Lembrai-vos dos vossos líderes ou pastores que vos pregaram a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Logo, meus irmãos, as pessoas que não participam da igreja, que querem viver um cristianismo sem igreja, eles padecem aqui na rejeição à autoridade dada por Deus à igreja. Porque aqui diz que nós devemos, meus irmãos, lembrar dos nossos pastores. Lembrar dos nossos pastores. No mesmo capítulo, no versículo 17, diz, sede obediente aos vossos pastores e submissos à autoridade que exercem. Uma ovelha jamais pode pastorear-se a si mesma. A ovelha, ela depende do pastor para proteção, para alimentação, para cuidados. Não existe lugar para um cristianismo individualista, aonde alguém diz que pode ser cristão sem igreja. Isso foge à verdade das Escrituras. As Escrituras dizem que nós precisamos, por quê? Porque é aí que nós somos pastoreados, cuidados, alimentados, protegidos. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente na casa de Deus. Precisamos, meus amados e queridos irmãos, estar na casa do Senhor. Pedro, escrevendo no capítulo 1, versículo 2 da sua primeira carta, ele diz, vós também como pedras vivas, né? Como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Veja que Pedro, ao falar do ajuntamento, né, do povo de Deus em determinado lugar,
Ele não fala de qualquer ajuntamento, ele fala que nós somos pedras vivas e que essas pedras vivas se constituem em casa espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, com o propósito de ser de sacerdócio santo ao Senhor, de apresentar, de oferecer sacrifícios agradáveis, aceitáveis a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, quando o povo de Deus se reúne, nós somos como pedras vivas no templo de Deus, né? Contrastando com o templo antigo, né? Que era feito de pedras. Nós somos pedras vivas, glórias ao nome do Senhor, que somos constituídos casa espiritual. Daí porque quem deixa de pertencer, de frequentar a igreja, está em um grande perigo. Porque no ajuntamento, o Espírito Santo nos faz casa espiritual, sacerdócio real, santo, onde nós apresentamos sacrifícios. É na igreja que os dons, aleluia, são exercitados, ministramos e somos ministrados, né? Mutuamente crescemos, praticamos boas obras, o amor fraternal, o perdão, né? Tudo isso acontece no convívio, não é, da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós precisamos da igreja. Glórias ao nome do Senhor. Quando nós nos reunimos, não somos só um ajuntamento simples qualquer. Somos casa espiritual. Glória ao nome do Senhor. Daí porque precisamos estar junto com o povo de Deus, né? No mesmo capítulo, no versículo 9, né, nós vamos encontrar que o Senhor nos fez povo de Deus, propriedade exclusiva dele, né? Nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua luz, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou, né? Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. E que privilégio é ser povo de Deus. Que privilégio, meus irmãos, porque antigamente o povo de Deus era somente o povo de Israel. Esse povo tinha a aliança, os pactos, as promessas, tudo era deles. Mas, aleluia, quando eles rejeitam a Cristo, todos aqueles que recebem a Cristo pela fé, recebem a adoção de filhos, glória ao nome do Senhor, não é? Deixando assim, agora o Senhor faz agora um novo povo, né? É composto de judeus e gentios, né? Compõe a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o povo de Deus, chamados a ser casa de Deus, chamados a congregar-nos em nome do Senhor, a desfrutarmos da sua presença, da comunhão dos santos. E aí nós sermos, meus irmãos, edificados, consolados, encorajados, abençoados, ministrados, tudo isso no contexto da igreja. Por isso, louve a Deus e não deixe passar nenhuma oportunidade que você tenha de ir à igreja. Porque o povo de Deus está ali reunido. A eclésia, a igreja, o povo de Deus está reunido. É casa espiritual. É lugar de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Cada oportunidade que você tenha de ir à casa de Deus, vá. Ainda que cansado, muitas vezes enfermos, mas vá. Deus pode fazer um milagre na sua vida e você ser ricamente abençoado. Não existe isso, meus irmãos, de ser crente em casa. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engodo de Satanás. Precisamos estar adorando a Deus com o povo de Deus, na igreja, na casa espiritual, onde o povo se reúne. Não estou falando do templo. O templo é o lugar onde nós nos reunimos como igreja. E vamos prestar conta diante de Deus. Vamos prestar conta por cada culto que nós podíamos ir que não fomos. Sim, Deus, né, vai exatamente, Eclesiastes capítulo 3 fala de tempo para tudo. E nunca podemos dar a César o que é de Deus. Deus, ele está exatamente avaliando tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor.
E um dia vamos prestar conta diante de Deus de tudo isso. De quando podíamos ir à igreja e não fomos. Trocamos o espiritual pelo material. E tudo isso será avaliado por Deus. Por isso, meus irmãos, dê graças a Deus porque você é a igreja. Dê graças a Deus porque você é povo de Deus. E aproveite a oportunidade como sacerdote que está de turno, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes, mas hoje está de turno o sacerdócio, para adorar o Senhor com a igreja, onde o povo de Deus está reunido, louvando e adorando ao Senhor, para que você possa ser ricamente abençoado. Que Deus te guarde, te abençoe no nome de Jesus.